Aqui vai um choque de realidade que você precisa ouvir. Comer pouco demais e não emagrecer não é sinal que o seu metabolismo ele parou. E não, cara, você não está em modo fome ou em modo de economia. Calma, não é isso. Nesse vídeo aqui eu vou te provar completamente o que eu estou dizendo. Eu vou te mostrar a ciência por trás do que realmente acontece quando alguém come muito pouco e mesmo assim não perde gordura. Você vai entender o que te impede emagrecer mesmo quase nada e o que realmente precisa ser ajustado de forma prática para finalmente começar a ver resultado aparecer no espelho nas próximas semanas. E se você acha que já tentou de tudo, se prepara mesmo, porque um dos maiores erros que fazem o seu corpo travar está bem aí, no seu fim de semana. Mas esse é só um dos 4 motivos que a maioria ignora e eu vou revelar os outros 4 muito em breve, que é muito importante você saber. A gente vai falar sobre a fome noturna, erros do rastreamento de calorias e até sobre o que fazer se você estiver fazendo tudo certo e mesmo assim o seu peso ele não está descendo. E se agora você acha que esse vídeo vai ser mais do mesmo, espera só até ouvir o que eu tenho para te mostrar quando eu falar sobre o experimento de fome que teve no processo de Minnesota. Esse vídeo vai virar uma chave para você, principalmente se você já está comendo pouco, treinando e ainda assim sente travado. Você tá travado e você sabe disso e tá se culpando. Então vamos direto ao ponto. Já vamos começar com o capítulo 1, que é sobre o mito de modo fome, o mito do modo sobrevivência. Se você acredita que você está comendo pouco e mesmo assim não emagrece porque seu corpo ele entrou em modo de fome, modo de sobrevivência, bom, chegou a hora de você encarar a realidade de frente, tá? Essa teoria de que o seu corpo, ao receber poucas calorias, ele começa a economizar energia segurando gordura como uma forma de proteção, parece lógica no primeiro momento, mas ela não resiste à observação real nem à ciência mais básica da fisiologia humana. Vamos começar com um dos exemplos mais extremos e mais reveladores da ciência, que é o experimento de fome de Minnesota. Esse estudo ele colocou voluntários, pessoas saudáveis, em um cenário real de fome controlada. Nada de 1.200 calorias, nada de cortar açúcar. Cara, foi fome de verdade. Redução calórica severa por meses. Eu vou deixar esse estudo aqui, ó, aparecendo na tela em formato de infográfico, onde mostra os participantes também, todo bonitinho para vocês. Bom, e o que aconteceu com esses homens? Eles não entraram em modo de economia, eles não mantiveram gordura, não o que aconteceu. Eles ficaram pele e osso, literalmente. O corpo consumiu tudo, gordura, massa muscular, peso corporal total, foi tudo embora. E se o tal modo de sobrevivência, modo fome, funcionasse como falam por aí, esses homens teriam travado a perda de gordura. Mas o que aconteceu foi o oposto. Em déficit calórico real, o seu corpo ele vai emagrecer sempre, não tem conversa. E esse experimento prova isso de forma brutal e também incontestável. Se o modo de fome, o modo de sobrevivência existisse da forma como falam na internet por aí, essas pessoas teriam segurado gordura. Mas não foi isso que aconteceu. O corpo ele não armazenou a gordura quando está em falta crônica de energia. Ele queima a gordura, ele consome, ele reduz. Isso é fato. O déficit calórico é o primeiro passo e se você não está emagrecendo é porque você não está em déficit. Agora vamos para um exemplo ainda muito mais brutal, mas é necessário para te mostrar como esse mito ele não se sustenta. A gente conhece as vítimas do Holocausto, né? Basta olhar uma única foto da época. Você vê pessoas magras em estado terminal. Nenhum sinal de gordura armazenada, né? Nenhuma retenção visível, porque elas estavam em fome extrema real. E quando o corpo ele entra nessa condição, ele consome tudo que pode, inclusive a gordura. Agora, pensa só comigo, ou só por um segundo. Se por algum motivo você ficasse 7 dias sem comer absolutamente nada, 7 dias seguidos, você acha que você ganharia peso? Só uma perguntinha, responde nos comentários aqui. Bom, você acha mesmo que seu corpo ele engordaria porque está comendo pouco demais?
Pessoal, é claro que não, né? Você perderia peso e perderia muito rápido. Só que o ponto aqui não é comparar a sua dieta com tragédias humanas, mas deixar muito claro uma coisa: se você está em déficit calórico, você emagrece e ponto final. Mas, João, eu juro que eu estou em déficit calórico e mesmo assim eu não vejo diferença. Eu sei, e você não está sozinho. Só que a verdade é mais dura do que parece. Na maioria das vezes, o déficit calórico não está acontecendo de verdade. Você acha que está comendo pouco, mas na prática está comendo mais do que você acredita. E a ciência, ela tem muitas provas disso. Em um estudo amplamente conhecido, os pesquisadores analisaram pessoas que diziam comer cerca de 1.200 calorias por dia, pessoas que já tinham o hábito de contar calorias, só que ao serem acompanhadas de forma rigorosa, descobriram que estavam comendo em torno de 2.000 até 2.100 calorias. Cara, quase 800 calorias a mais do que elas pensavam que estava consumindo. E isso mostra como é fácil você se enganar quando você não mede com precisão. E por isso o seu corpo ele não está respondendo. E é exatamente disso que a gente está falando aqui. Não importa o que você acredita, tá? Se existe déficit calórico verdadeiro, a gordura corporal ela vai embora. E se não existe, ela vai ficar. Essa é a lei, essa é a regra. Bom, agora eu acredito que isso ficou muito claro e vamos para a próxima pergunta que é muito importante. Por que você não está em déficit calórico, mesmo achando que você está? É o que vamos responder nesse próximo capítulo aqui. O erro invisível nos finais de semana. Vamos para esse capítulo 2 aqui que é muito importante. Existe uma sensação comum entre homens que tentam emagrecer, a de fazer tudo certo, né, durante a semana e mesmo assim não vê um resultado significativo. O que muitos não percebem é que o problema quase sempre se esconde no fim de semana. Aqueles 2 ou 3 dias têm o poder de anular completamente todo o esforço dos 5 dias anteriores que você teve ali. Vamos ser muito práticos aqui. Para você perder cerca de 450 gramas de gordura, você precisa gerar um déficit calórico de 3.500 calorias ao longo da semana. Isso significa consumir 3.500 a menos do que seu corpo precisa para manter o seu peso atual. Não é o único dia, é o acúmulo semanal que importa. Agora imagine o seguinte cenário: você passa de segunda a quinta comendo 1.200 calorias por dia. Parece muito bom, tá tudo ótimo aí, mas aí chega sexta-feira, sábado e domingo e você consome ali cerca de 3.000 calorias por dia. No papel, os seus dias da semana foram perfeitos, exemplares, mas a média semanal ela tá disparada. Quando você calcula a média de calorias ingeridas, ela fica em torno de 2.000 calorias, ou seja, acima da sua manutenção calórica real. E o resultado, nada de déficit calórico. Então, nada de você perder essa gordura que está aí, essa gordura teimosa. E o pior, essa oscilação severa entre comer muito pouco na semana e comer demais no final de semana, ela não é sustentável. E quando você tenta forçar uma dieta super restritiva durante 5 dias, o seu corpo ele vai reagir. Seus hormônios da fome, eles acabam se desregulando. O apetite ele vai por ares, ele explode. A sua energia ela despenca. A sua paciência e força de vontade acabam indo embora. Então, o que acontece? Você desconta tudo no final de semana. Come mais do que precisa, você sente culpa, você tenta compensar de novo durante a semana, fazendo mais cardio, mais treino, e esse ciclo ele fica se repetindo. Esse padrão é comum, é previsível, só que é um padrão destrutivo. Agora imagine o outro cenário, mais estratégico e mais eficiente. Em vez de você comer 1.200 calorias durante a semana e 3.000 no final de semana, você agora come 1.500 ou 1.600 durante os dias, inclusive no sábado e domingo. O que vai acontecer? A sua média semanal ela fica mais baixa, a sua fome ela se mantém controlada e você evita exageros e, acima de tudo, você entra em um déficit calórico
verdadeiro. Então, pessoal, o segredo ele não está em comer o mínimo possível durante a semana, está em você fazer o que é necessário todos os dias com bastante constância. E essa constância exige inteligência alimentar, não sofrimento. Toda a base de dieta, alimentação, é aí que entra essa estratégia. E se você sente que faz tudo certo, mas você não vê o seu corpo mudar, comece avaliando os seus finais de semana. Eles podem estar anulando todo o seu esforço. E mais importante, isso não significa que você está sabotando tudo de propósito. Às vezes, tá? Às vezes é só o cansaço. Às vezes é só o exagero em uma refeição que parecia inofensiva. Às vezes é aquele almoço de família que vira um dia inteiro fora do plano. Mas quando você soma tudo, o resultado aparece: estagnação. E não é falta de disciplina, é falta de estratégia. E só para te mostrar que isso não é teoria, esse daqui é o Lucas, está aparecendo na tela aqui em algum lugar. Ele só ajustou o plano da semana e conseguiu isso aqui em 60 dias, mesmo sem viver daquela dieta regrada. Por quê? Quando você corrige e usa a estratégia, o seu corpo ele começa a responder. Bom, vamos para o capítulo 3, que é o vilão silencioso da fome noturna e os beliscos que você tem no dia a dia. Poucas coisas são tão comuns e tão ignoradas quanto o impacto dos pequenos lanches fora de hora. Sabe aqueles momentos em que você belisca algo sem pensar? Você pega uma ou duas porções do prato do seu filho, ou você experimenta um pedaço enquanto cozinha. Cara, tudo isso parece inofensivo, né? Nada demais. Mas, somados, esses gestos acumulam centenas de calorias invisíveis que derrubam qualquer déficit que você acredita estar construindo. É aqui que muita gente se perde. Não é o que você contabiliza, é o que você esquece de contar. Isso aqui é muito importante. Vamos dar nomes aos sabotadores. Você pode até comer bem ao longo do dia, você pode seguir seu plano de segunda a sexta, mas chega à noite e a fome ela bate. Você janta, mas parece que ainda falta alguma coisa. Você vai até a cozinha, aí você pega um iogurte, depois umas bolachas, talvez um pedaço do que sobrou do almoço, e antes de dormir, mais um punhado de castanhas. Nenhuma dessas escolhas parece grave, sozinha. Mas quando você junta tudo, são 200, 300, até 700 calorias a mais, sem nem você perceber. E isso não acontece por acaso. Esse comportamento noturno normalmente é reflexo direto de uma alimentação insuficiente durante o dia, de uma estratégia alimentar péssima. Você acorda, pula o café da manhã, almoça correndo sem problema, não sabe escolher os melhores alimentos, passa a tarde só com um café preto e aí espera que seu corpo chegue à noite saciado. É lógico que não, né? Você restringe demais durante o dia e o corpo é inteligente como é. Ele responde com um apetite descontrolado ao longo do dia até o final. Se isso te descreve, anota isso aqui. A fome noturna é quase sempre um problema do dia anterior mal planejado. A solução não está em cortar a última refeição, ela está em reforçar as primeiras. Você montar um plano estratégico, é isso que eu ensino. Priorize proteínas, fibras e calorias adequadas para suas refeições do dia a dia. Não adianta você economizar tudo e guardar para a noite achando que você terá mais controle. Isso te leva ao efeito oposto, a te dar compulsão, sensação de vazio, vontade de mastigar qualquer coisa, e aí você perde o controle total calórico. Outro ponto fundamental, mesmo fora da noite, muita gente peca pelo hábito de beliscar constantemente. 3 castanhas aqui, 2 bolachas ali, um queimado, um gole de refrigerante do filho, o restinho do purê no prato, uma colher de arroz, dieta da panela, parece pouco, mas um dia inteiro, esse nada pode virar até 400 calorias extras. Você pode até seguir um plano com rigor, mas se você não contabiliza tudo que entra na sua boca, o seu corpo ele percebe, e o seu emagrecimento ele não acontecer. Agora, antes que você ache que não pode comer nada entre as refeições, vamos deixar uma coisa muito clara aqui. Beliscar não é o problema, tá? Não é o problema. O problema é você não contabilizar.
Esse que é o problema. Se você quiser um lanche entre o almoço e o jantar, beleza, mas ele precisa estar dentro da calórica, ele precisa ser estratégico e precisa ser planejado. E acredite, isso já vai mudar tudo, meu amigo. Bom, e no próximo capítulo a gente vai falar sobre um erro ainda mais decisivo, porque a maioria das pessoas, principalmente dos homens, diz que está comendo um pouco, e o que parece um plano bem montado pode estar completamente fora da realidade, por causa de um detalhe muito técnico. Você está errando. Agora, se você está se vendo exatamente nesse ciclo aí, belisca à noite, sente fome porque passou o dia inteiro se virando só com café e reza pra pizza de sábado não contar, então talvez seja a hora de parar de tentar adivinhar e começar a seguir um plano de verdade. E não, eu não tô falando de dieta maluca, nem de viver de frango e alface, eu tô falando de um método que já tem tudo estruturado, que você consegue seguir mesmo com a sua rotina corrida e que vai te mostrar como comer o que gosta. Você pode comer seu hambúrguer, sua pizza, o que for, e ainda você vai secar, você vai perder gordura e construir um corpo definido. Eu chamo isso de definição total. E para quem está começando agora, ele está saindo de R$ 197 por apenas R$ 29,90, o valor de uma marmita, mas com resultado que vai durar para sempre. Tem treino pronto, adaptado para casa ou academia, alimentação flexível. Eu vou te ensinar como fazer uma dieta de verdade, estratégias que você pode quebrar a estagnação. E o melhor, você aprende a pensar com clareza nesse mundo que só complica tudo. Mas fica tranquilo, não é jabá. Se fizer sentido, o link está na descrição. Se não fizer, segue o vídeo porque ainda tem muita coisa boa vindo aqui de graça para você. Vamos para o capítulo 4, que é o erro fatal ao rastrear calorias. Nada é mais frustrante do que sentir que você está fazendo tudo certo e ainda assim os números eles não mudam. Você segue uma rotina de treinos, você tenta alimentar de maneira melhor, você reduz porções, você faz escolhas saudáveis e quando alguém sugere que você talvez esteja comendo mais do que pensa, mas só existe um erro que arruína seu progresso de forma silenciosa, especialmente entre homens que já passaram os 30 anos e que querem resultados reais. É rastrear calorias do jeito errado. Hoje, com aplicativos como, por exemplo, o MyFitnessPal, muitos acreditam que estão controlando bem a alimentação, mas a verdade é que a grande maioria ainda chuta com os números com base no visual da comida. Você olha o prato, você faz uma estimativa rápida, você usa o ChatGPT, mas às vezes ele tem certa imprecisão das calorias. Isso deve ter umas 500 até 700 calorias, mas você está apenas chutando. E se você está chutando o resultado também. É por isso que o seu corpo ele continua parado. A estimativa visual, por mais que pareça prática, o orômetro, não funciona para quem quer precisão. Um arroz mal medido, um pedaço de carne maior do que imaginado, uma colher a mais de azeite, de molho, de caldo, tudo isso impacta e não é exagero. O que você precisa começar a usar com consistência é uma balança de cozinha de verdade e saber os alimentos certos de registrar. E não adianta pesar colheres, xícaras ou porções de médias, você precisa pesar os alimentos em gramas, porque colher e xícara não são unidades de volume, mas o que você quer controlar é peso, e peso só se mede em gramas. Um detalhe técnico: mas eu peso a comida antes ou depois de cozinhar? O frango é cru ou grelhado? E o arroz? Conta depois de pronto ou cru? Essas são perguntas legítimas e é justamente por isso que existe um guia gratuito que explica tudo isso passo a passo, tá? Tá na descrição aqui do vídeo. No meu programa também tem isso, tá? Se você quer rastrear certo, você precisa entender como os alimentos mudam de forma quando pesa com água, com cozimento, com óleo. Um erro muito simples aqui e você pode estar adicionando ou cortando 200 calorias sem você perceber. Outro ponto, muita gente acha que contar calorias é coisa de quem vive de dieta, mas não é. Contar calorias é entender seu corpo, é você ter clareza sobre o que você está comendo, é você deixar
de viver no escuro e passar a tomar decisões consistentes, você ter autonomia. E se você está há semanas ou meses sem ver progresso, mesmo você comendo certo, o erro pode estar justamente aí. Você não está tendo precisão no seu rastreamento de calorias. Você está imaginando. Só que isso não é clareza, isso aí é só ilusão, tá? Inclusive, se você quiser uma calculadora prática que já te mostra exatamente quantas calorias e macros você tem que comer por dia, com base no seu objetivo, no seu peso, rotina, eu deixei aqui abaixo a descrição também, tá? É gratuito, 100% personalizado, para você já ter noção. Baixa peixe furado se você já tem dieta aí na mão, tá? Bom, você mede a comida na balança, você não pula o treino. Você respeita o seu plano alimentar de forma consistente, inclusive nas semanas. Você não belisca, dorme bem e mesmo assim o espelho parece não entregar o que você esperava. A balança ela mal se move, as roupas seguem apertadas e você começa a pensar, será que tem algo errado no meu corpo? Essa é uma das situações mais delicadas no processo de você perder gordura, quando aparentemente não há erro nenhum. E mesmo assim, os resultados eles não estão aparecendo. E a primeira resposta, que quase ninguém gosta de ouvir, é muito simples. Talvez ainda não tenha passado tempo suficiente. Sim, pode ser apenas isso, pessoal. Preste atenção. A maioria das pessoas acredita que uma semana ou duas já deveriam mostrar mudanças visíveis. Mas quando o assunto é recomposição corporal real, o progresso verdadeiro, ele leva tempo e exige consistência mensurável. Se você quer ver seu corpo mudar, precisa estar com pelo menos de 80 a 90% de consistência mensal. Isso significa que em um mês, por 31 dias, você precisa seguir seu plano com precisão em pelo menos 28 dias. Então não basta você fazer certo de segunda a sexta e relaxar nos outros dias. Calorias contam todos os dias, inclusive aos domingos, inclusive as comemorações. Se sua meta calórica diária, por exemplo, é de 1.700 calorias e você segue isso em 15 dias, mas passa dos limites em outros 10, seu corpo ele percebe a média. E a média é o que determina a perda de gordura, não a sua intenção. E aqui vem outra dúvida comum. Mas qual é o ritmo saudável de você perder gordura? Pessoal, em média, o que eu considero um ritmo sustentável gira em torno de 0,25 a 1 kg por semana. É comum perder mais em uma semana e menos na outra. Às vezes você pode perder até 2 kg na primeira, depois só 300 gramas na segunda. Isso não significa que você está regredindo, significa que a perda ela está flutuando, mas segue avançando, que é normal. O que não pode acontecer é você querer ver mudanças drásticas em uma semana, em 7 dias. E ao não ver, você quer jogar tudo para fora, tudo pro alto. É aqui que a maioria desiste, na véspera do progresso. É aqui que você precisa manter a rota. Agora, talvez você esteja pensando assim, mas se eu tiver alguma condição que dificulta a perda de peso, tipo alguma coisa como resistência à insulina, hipotireoidismo, alguma coisa hormonal, é uma pergunta muito válida. E sim, essas condições ela tornam o processo mais desafiador, mas não torna impossível. Eu já acompanhei diversas pessoas que conviviam com essas realidades e todas conseguiram resultados reais. Por quê? Porque o princípio da termodinâmica ainda se aplica para todo mundo. Mesmo com essas dificuldades, se existe déficit calórico real, existe a perda de gordura. É lógico que esses casos perdem ajustes, mas atenção, lógico, talvez um ritmo mais lento, mas o corpo ele continua respondendo. Não existe condição que torne você biologicamente incapaz de perder gordura, desde que você esteja em déficit calórico. O que existe é um caminho mais exigente, um caminho que você precisa ajustar mais, mas plenamente possível. E a grande lição aqui é o seguinte: se você está fazendo tudo certo, está sendo preciso no rastreamento, mantendo regularidade, não está beliscando e respeitando a média semanal, então você precisa dar tempo ao tempo, porque se o processo está funcionando, mesmo que ainda não seja tão visível assim, é somente tempo.
Pessoal, nesse próximo capítulo aqui, vamos amarrar todos os pontos e eu vou te mostrar o que você vai fazer daqui para frente com base no que você já aprendeu até aqui. Ah, e se você quiser ir além, tem um aba aqui no canal com conteúdos só para membros. Lá eu compartilho guias, planos e estratégias exclusivas para quem realmente quer acelerar essa transformação com consistência, beleza? Dá uma olhada que depois vai muito a pena. Bom, o que você pode fazer agora? Qual a estrutura muito clara para você seguir, para você ter um emagrecimento de forma real? Se você chegou até aqui, meus parabéns. Você já entendeu o que está por trás da sensação de comer pouco e não emagrecer. Não é metabolismo lento, nem modo fome, nem genética amaldiçoada, tá? É falta de precisão, de constância, de visão do processo como um todo. Agora, o que realmente importa é saber o que fazer com tudo isso. O que muda na sua rotina a partir de agora? O que é que vai mudar? Como você pode transformar esse conhecimento em resultado prático hoje, amanhã? O primeiro passo é você assumir o controle real da sua alimentação. Isso começa com o uso de balança na cozinha. Você não precisa virar um robô que pesa tudo de maneira obsessiva, mas você precisa estabelecer uma referência confiável. Enquanto você continuar estimando por olho, xícara ou colher, ou imprecisão, estará entregando sua evolução ao acaso. Pede seus alimentos em gramas, use a tabela TACO, priorize proteínas de qualidade e saiba os detalhes que importam, inclusive a quantidade de azeite que pinga na frigideira, o molho, o ketchup, o molhinho, cara, tudo isso. Em seguida, corrija a sua média calórica semanal. Se você se esforça de segunda a quinta e relaxa sexta, sábado e domingo, seu corpo só enxerga uma coisa, a média. E se ela estiver acima da nutrição, não existe déficit calórico. E se não existe déficit calórico, não existe perder gordura. Comece analisando quantas calorias você realmente consome em uma semana completa. Use esse número para você ajustar suas metas com realismo. Talvez comer um pouco mais durante a semana seja o que vai te dar mais controle no final dela. Depois, olhe com honestidade para os pequenos excessos. Você está beliscando? Você está pegando só um pedaço com frequência? Você está contando tudo que você come? Bom, reavalie a sua rotina alimentar e entenda que não existe comida invisível. Tudo que entra na boca é caloria e o corpo ele não perde os esquecimentos. Outro ponto fundamental, não desista por impaciência, não cara, imediatismo, pare com isso. Você precisa de pelo menos um mês de consistência de 80 a 90% para ver mudanças reais. Não se compare com quem perde de 5 a 7 quilos. Isso é atalho para recuperar 7 quilos depois. Pense em 1 quilo por mês, muito bem feito, de forma sólida, construção de massa muscular. Isso é evolução sustentável. Isso é transformação de verdade. E por fim, respeite as suas limitações, sem usá-las como desculpa. Se você está passando por algum processo hormonal mais complexo, tá? Resistência à insulina, hipotireoidismo, baixa testosterona, entenda que o caminho é possível. Pode ser mais lento, mais desafiador, mas não é bloqueado. O que você precisa é da estratégia, acompanhamento e paciência. O seu corpo ainda ele vai responder. A ciência ela ainda se aplica, a gordura ainda pode ser eliminada, desde que o déficit calórico esteja acontecendo. Você pode ter todos os atalhos do mundo, mas sem o déficit não existe. Não adianta. O segredo para emagrecer comendo pouco ou mesmo comendo de maneira moderada não está em fazer mais do mesmo, está em fazer com mais consistência, mais clareza e mais precisão. Não existe mistério, existe método. E agora você está com o método em mão. Se quiser ajuda para você aplicar tudo isso de forma muito mais prática e de maneira profissional, o link do meu programa tá aqui na descrição, tá? É só você clicar, conhecer um pouco mais e aprender com você mesmo, pode ter autonomia e aplicar na prática tudo que eu tô ensinando. Mas se você quiser seguir sozinho, leve isso com você. Se o déficit calórico for verdadeiro, o progresso é inevitável. O seu corpo, ele não é o seu inimigo, ele só está esperando que você fale a linguagem certa. E a linguagem é estratégia, regularidade e paciência. Você entendeu?
tudo isso hoje, pessoal. Agora é agir. Inclusive, se você quiser entender o jeito certo de você fazer, por exemplo, o cardio, realmente, que vai acelerar também o seu processo de queima de gordura, tem um vídeo aqui só sobre isso. Eu vou deixar o link na descrição para você acompanhar, que vai complementar tudo que você já viu sobre dieta e déficit calórico desse vídeo aqui.